Vasco conhece os seus primeiros jogos e a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos discorrer aqui com vocês quais são os 5 primeiros jogos do Vasco na Série A. Vamos trazer essas informações. Vamos falar também sobre Gregory. O jogador foi pretendido pelo Vasco, mas teve uma definição da situação dele e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre as mudanças no Campeonato Brasileiro da Série A. Quem lembra do vídeo que eu falei no início da semana que teria mudanças que seriam votadas? Essas mudanças foram votadas e uma delas é o aumento de número de estrangeiros. Vamos falar de Marlon Gomes, vamos falar também de goleiro chegando para a base e muita informação do Gigante da Colina a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado também a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa família Comenta Léo. Olha, saiu hoje a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e o Vasco já conheceu aí os seus primeiros jogos no campeonato. Mas também saiu uma reunião importante. Hoje seriam votados aqueles assuntos que a gente falou, né, do racismo, como foi confirmado, né, serão colocadas novas cláusulas aí, o time pode perder mando de campo, pode perder ponto, se houver situação de racismo. Também saiu aí a situação do limite de estrangeiros. O limite de estrangeiros agora passa de 5 para 7. Com isso, o Vasco pode ir ao mercado, né? Pode contratar aí no mínimo mais 4 jogadores, vamos dizer assim, se quiser, do mercado sul-americano ou jogadores estrangeiros. Foram as definições que aconteceu. Só não foi debatido a situação do rebaixamento. Os clubes queriam, e alguns clubes queriam, que formasse só o G3. Caindo 3 para a Série B, subindo 3 para a Série A, caindo 3 para a Série C, subindo 3 para a Série B. Mas não rolou essa discussão, ficará para outro momento. Mas com isso também rolou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco conheceu hoje os seus adversários, a ordem, né? Os adversários do Vasco já conhecia a ordem dos jogos para o Campeonato Brasileiro da Série A. E eu vou trazer aqui para vocês, ao mesmo tempo que a gente vai passando na tela aí, para vocês verem os confrontos do Vasco em ordem, os 5 primeiros jogos do Vasco da Gama. O Vasco estreia contra a equipe do Atlético Mineiro. Esse jogo acontecerá em Minas Gerais. Provavelmente será no novo estádio do Atlético Mineiro, a Arena MRV, deve ser onde o Vasco vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Outra situação, o Vasco pega 2 times dentro de casa na segunda e na terceira. O Vasco vai praticamente passar 3 semanas, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, né? Por quê? O Vasco joga contra a equipe do Palmeiras em São Januário, na segunda rodada. Na terceira rodada, o Vasco joga novamente contra a equipe do Bahia, também no Rio de Janeiro. E na quarta rodada, o Vasco joga contra a equipe do Fluminense. É jogo fora, mas é no Rio de Janeiro. Então o Vasco deve passar esse tempo todo aí no Rio de Janeiro. E ao quinto jogo do Vasco é contra o Coxa, também fora de casa. Lá esse jogo Vasco já vai para Curitiba. A tabela do Vasco da Gama. E você, né? Eu quero sua opinião aqui, o que é que você acha? Uma curiosidade. Os jogos do Vasco contra Botafogo e Atlético Mineiro, ou contra Palmeiras e Atlético Mineiro, muito provavelmente será contra times mistos dessas equipes. Por quê? Essas equipes estão envolvidas na Libertadores. E como a gente já sabe, na cultura deles sempre há um momento de priorizar a Libertadores. Principalmente o Galo, né? Se o Galo passar de fase aí na repescagem, vamos dizer assim, na primeira fase do Campeonato da Libertadores, vai estar disputando. Então, esta é a situação aí do Vasco nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Que Deus abençoe o Vasco nessa volta. Eu tava com saudade da Série A e o nosso Comenta Léo aí vai para ela. São 3 anos de Comenta Léo, né? E pela segunda vez a gente vai aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem lembra? Meados de 2020, quando a gente estreou aqui, foi na Série A e eu tava com saudade de voltar. Olha, vamos falar sobre os desfalques do jogo contra do Carioca. O Vasco tem mais desfalques, hein? Jair, que inclusive está treinando de boa, não deve jogar porque não foi inscrito.
Eric Marcos também não foi inscrito. Só uma dúvida. Thiago Rodrigues também está fora. Só uma dúvida de uma situação, gente. O Maurício Barbieri. Não está claro ainda se o técnico vai poder ou não ir para o banco, porque ele só foi inscrito no dia 24. Pessoas dizem que sim, outras dizem que não, mas não está claro ainda se o Barbieri vai poder ou não ficar à beira do campo. Outro que está fora é o Figueiredo. Figueiredo teve lesão, já está na fisioterapia, mas não volta ainda para o Vasco. O Robson também é outro que desfalca o Gigante da Colina. Marlon Gomes, que já está em tratamento, né, do Vasco, já chegou ao CT, inclusive já deu entrevista coletiva, já deu entrevista exclusiva para o GE, já falou bem aí do Maurício Barbieri, vai passar por outro exame de imagem e também vai ser tratado pelo Vasco aí para voltar em breve. A expectativa é que ele volte para o jogo da Copa do Brasil, mas já se apresentou, já está presente no Rio de Janeiro, o Marlon Gomes. Olha, vamos falar agora sobre o Vasco tá trazendo jogadores para a base, né? O Vasco está trazendo o jogador Rodrigo Rodrigo Zanata. Eu quase me embolando aqui com o cara que deu a informação, né? Jogador que é goleiro do Sub-15 da Chape. E o jogador vem para o Vasco, já viajou inclusive nessa terça-feira para o Rio de Janeiro para se apresentar ao elenco do Gigante da Colina. Ele permanecerá aí com 45% do seu passe preso a Chapecoense, mas vem para reforçar os meninos, né, da Colina na base. Essa informação foi dada por Rodrigo Goulart, deu essa informação em primeira mão no Gigante da Colina. Só para falar de Gregory, jogador que foi pretendido pelo Gigante da Colina, né? A gente sabe disso, a gente falou inclusive essa semana. Havia uma expectativa muito grande, o Inter Miami pediu muito, mas o técnico do Inter Miami selou a situação. Gregory não sai daqui. Hoje foi renovado seu contrato e com isso o Vasco não terá Gregory na temporada. Era um desejo do Vasco ter o Gregory, né? O Vasco queria muito, assim como o Cuejá, são dois nomes que o Vasco focou aí, mas o Inter Miami, pelo técnico Neville, achou aí que não era a hora de de passar o jogador, né, de vender o jogador, até porque, como ele disse, é o capitão da equipe, e com isso, Gregory não deve vir para o Vasco da Gama. Essa é a situação aí, torcedor. Para atualizar vocês, né? Quando a gente traz uma informação assim sobre um jogador, se o jogador não vai vir mais, a gente tem que atualizar, trazer essas informações para vocês. Beleza? Então é isso. Agradecer imensamente a você que chegou nesse momento do vídeo. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela moral que vocês nos dão todos os dias, por você assistir o nosso vídeo, por você compartilhar, por deixar seu like, por deixar o seu comentário. É super importante a sua presença no Comenta Léo Vascaíno. Muito, muito obrigado. Aquele abraço, saudações vascaínas. Nos acompanhe nas outras redes sociais. Comenta Léo Vascaíno, você vai achar a gente sempre. Tamo junto, até a próxima e valeu!